Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos aqui mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa Serviço do Reino, para trazermos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo a todos nós, nesta oportunidade. Hoje, uma mensagem poderosa, uma revelação do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo, trouxe aos nossos ouvidos esta mensagem que nós iremos compartilhar com os irmãos. Vamos falar do ministério dos anjos, para ver a importância que há no ministério de Deus Pai sobre os anjos. Irmãos, quando Maria recebeu a promessa de ser agraciada pelo Senhor e concebida pelo Espírito Santo, Deus Pai, o Senhor Deus Jeová, Todo-Poderoso, encaminhou a Maria um anjo para falar com ela. Gabriel veio falar com Maria, trazer esta mensagem: agraciada do Senhor, eis que te trago boas novas, darás à luz a um menino, e colocará o nome dele de Emanuel, Deus conosco. O anjo trouxe essa mensagem. Durante toda a caminhada do Senhor Jesus Cristo, ele mostrou para nós como o anjo é enviado de Deus, trabalha em prol dos seus, prepara, alerta, avisa, consola, transmite a informação celestial. Quando Jesus foi levado ao deserto e foi tentado pelo inimigo, o inimigo citou a ele que ele deveria pular do templo, do alto do templo, que está escrito que lhe dará ordem a seus anjos a seu respeito. Salmo 91, 11. E Jesus disse: não deve o Senhor teu Deus tentar. E de fato está escrito. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas nós não devemos ficar colocando nós em apuro e nem nosso anjo em apuro, e muito menos questionando a Deus. O anjo, ele nos foi dado para dar frutos, para usar para o bem, para mostrar a graça do Senhor. Vejam só, quando o Senhor Jesus desceu à sepultura, depois de ter consumado, vencido o mundo, vencido a carne, vencido o pecado, vencido Satanás, quando ele venceu a lei, e ele repousou e ressuscitou ao terceiro dia, quando chegaram ao sepulcro, procuraram por ele e não encontraram. Mas eis que haviam no local 2 anjos e disseram: por que procura entre os mortos aquele que reina e vive para todo sempre? Os anjos vieram dar a notícia: ele reina, ele vive, ele ressuscitou. E depois, mais à frente, o próprio Senhor Jesus conversou com Maria Madalena, e ela, não sabendo que ele era Jesus, não conseguindo identificar ele, perguntou se havia algum local que tinha colocado o corpo dele que ela pagaria. E Jesus disse: Maria. E aí ela reconheceu pela voz, pela palavra, pelo som, que era o Senhor. Rabone, mestre, não me toque porque estou em corpo celestial. Diz para os meus irmãos que estou indo para a Judeia. E quando ele esteve por essa terra, por 40 dias aproximadamente, ressuscitado, ele apareceu aos seus, e muitos duvidavam. Tomé duvidou de que ele tinha ressuscitado, até que ele aparece a Tomé e diz: toca aqui na minha mão e vê, e credes. E o Tomé diz: Senhor meu, Deus meu, ressuscitaste, porque viste e creste. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Depois de ressuscitado, feito prodígios, sinais e maravilhas, o Senhor Jesus subiu ao céu.
E uma plateia acompanhava ele sendo elevado ao céu. E esses homens ficaram com os olhos afitos no céu, olhando ele subir. E eis que na terra, 2 anjos falaram: homens, nazarenos, judeus, por que olhais para o céu? Esse mesmo Jesus que veio subir, verás descer. Os anjos estavam ali, dando mensagem. O anjo do Senhor, ele entra na batalha por ordem do Senhor. Lembra de Daniel? Do jejum de Daniel? Dos 21 dias que o anjo do Senhor guerreou nas hostes espirituais com os deuses da Pérsia, os demônios da Pérsia. E foi necessário que Miguel viesse para a batalha para que ele pudesse chegar até Daniel. O anjo foi impedido de chegar até Daniel. Muitas das vezes os anjos são impedidos de chegar até nós pelas hostes espirituais. Por isso o poder da oração e adoração em línguas, o poder do jejum, o poder da comunhão, o poder da palavra, da leitura, o poder de praticar o bem, de dar frutos, para você desbloquear todos esses caminhos, para que o anjo chegue até você e te guie e te guarde. Em 2 Reis 19:35, a palavra fala que Josafá foi à guerra em nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o rei assírio foi na guerra em nome do falso Deus, do Deus pagão. E durante a noite, um anjo do Senhor visitou o acampamento dos adversários do rei Josafá. E apenas um anjo, 185 homens foram mortos naquela noite, dando vitória ao rei Josafá. O rei assírio fugiu, foi para o templo do falso Deus, e lá ele foi morto pelos seus filhos, a golpe de espada. Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Saiba que você tem um anjo poderoso te guardando e te protegendo. Saiba que Jesus fez um sacrifício, nos deixou o Espírito Santo e nos deu autoridade também sobre os anjos. Os anjos são conservos do Senhor. Use o ministério dos anjos. Deus usou. Jesus usou. Os homens de Deus usaram e receberam. Por que você não iria usar os anjos? Daniel recebeu a visitação do anjo. Jacó recebeu a visitação do anjo. Lutou por uma noite com ele até que fosse abençoado. Os anjos de Deus vieram à nação, ao povo. O pai de João recebeu, Zacarias recebeu a visitação do anjo, dando a ele a promessa de que seria pai. Ele duvidou, questionou, ficou sem falar até o nascimento de João. Os anjos, eles são nossos conservos. A palavra diz e nos ensina em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19, o que diz a palavra: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Estamos falando aqui de Pedro, que estava aprisionado, com a morte decretada, com a guilhotina preparada para ele. E durante a noite ele dormia na prisão, enquanto a igreja orava. E eis que o Senhor enviou um anjo, que abriu a porta da prisão, que acordou Pedro, despertou Pedro: pega tua túnica, vamos embora. Pedro disse, não sei se foi um sonho, se foi uma visão, mas quando ele viu, ele estava fora da prisão, porque o anjo do Senhor foi libertar Pedro. Eu oro para que o anjo de Deus entre com providência na tua causa, na tua vida, no teu ministério. Eu oro para que você seja liberto de todas as amarras do inimigo, porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus vem para que você tenha vida e vida em abundância. E Ele nos deixou muitas armas: a Bíblia, a palavra, os ensinamentos,
o Evangelho, as boas novas, a graça, que a graça te basta. Ele deixou o Espírito Santo, habita em mim, habita em você, teu corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Ele deixou os anjos, nossos conservos à nossa volta. Ele nos deu autoridade como embaixador de Cristo nessa terra, como representante de Cristo. Você não é um homem qualquer, uma mulher qualquer, você é um representante. Representante do maior dos maiorais. Você não é representante de uma multinacional, não. Você é representante do Rei Eterno. Representante do ministério de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você tem um espírito de coragem que habita em você e não é um espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. É o mesmo espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Não é um parecido, é o mesmo. Com todo o poder. Toma posse desta vitória. Use as armas celestiais. Se revista da couraça da justiça. Calce aos pés a sandália do Evangelho. Use a espada da palavra. Coloca sobre os teus ombros o escudo da fé. Efésios 6:10 fala sobre as armaduras celestiais. Mas lembre-se que você é espírito vivendo em um corpo carnal. Então vigia, meu irmão. Porque muitas das vezes você tem colocado o teu anjo em apuro. Você tem entrado em batalhas que não é para você entrar. Você tem se metido em situação que não é para você se meter. Você não precisa provar para ninguém como Satanás queria que Jesus provasse para ele que ele era filho de Deus. Não precisa, não há necessidade. Use a palavra a favor de ganhar almas. Use a palavra a favor de esclarecer aqueles que têm dúvida, para que saibam que somente através de Jesus houve uma aliança de reconciliação do homem para com Deus. E para você ter ideia do ministério da palavra de Deus e do agir de Deus, Deus usou o profeta Isaías. Isaías profetizou que da virgem nasceria um menino que salvaria o mundo do pecado e que esse menino teria o nome de Emanuel. Passaram 750 anos, passaram 7 séculos e meio para Jesus nascer. Olha a palavra de Deus se confirmando na profecia do seu profeta e olha o tempo que levou. Muitas das vezes você recebe a profecia e já quer para amanhã, para ontem. Muitas das vezes você está condenando um profeta verdadeiro de Deus porque ainda não aconteceu. Lembra que Deus trouxe a Abraão uma promessa que ele teria um filho? E levou 24 anos, 25 anos para ele ter o filho. Tanto é que Abraão e Sara tiveram uma ideia. Vamos colocar uma serva de Sara para coabitar com Abraão e para ter um filho. E nasceu Ismael, filho de Agar. E viu o que deu? A desobediência. Depois nasceu Isaac. Abraão também teve culpa, porque ele também não esperou. E às vezes é assim comigo e com você, nós não esperamos. Nós queremos do nosso tempo, do nosso jeito. E aí isso custa caro. Não dê trabalho para o seu anjo. Tenha confiança nele. Lamai te froste cante praste. Fortaleça o seu anjo com oração, com jejum. Hanai te cante frou falamanai hanassorinai. Fortaleça o teu anjo com frutos, com obras. Remai te cante praste confeplai neramanai. Examina as sagradas escrituras. Rapolofonai te cante praste. A religião para com Deus está em Tiago, capítulo 1, 27. Socorrei o órfão e cautelai a viúva. Esta é a religião para com Deus. Lamai te cante frou faplai renassore canteplai. Os mandamentos se cumpriram. Jesus venceu a lei. E depois ele deixou 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas ele focou ainda mais no 2º mandamento. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como a mim mesmo. Amei-vos uns aos outros como a si mesmo. Porque se você amar o teu próximo, você vai estar amando Deus.
porque Deus está no teu próximo. Jesus veio para nos salvar. Deus Pai precisava de um corpo de inocente, um corpo carnal sem pecado. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele justo que não teve pecado, que não provou pecado, não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós. E tomou sobre o seu corpo todas as nossas transgressões. E levou com ele naquele madeiro. Por isso eu e você fomos sarados pelas suas pisaduras. 1 Pedro 2, 24. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Remidos de todo o pecado, de toda a condenação. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz em Filipenses 4,13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não recebeu um espírito de escravidão para você voltar ao Egito, para você voltar à idolatria, para você voltar às falsas crenças, para você voltar a ser escravo. Não, você foi liberto. Romanos 8,15, um espírito de liberdade para você adorar o seu Deus e fazer a obra. Deus não habita mais em templos construídos por mão de homens, não habita mais em quatro paredes. Deus está na rua, na esquina, no valado, no hospital, no orfanato, no asilo, nas casas de oração. Ele está buscando almas, pessoas que hoje estão muito longe da presença do Pai. Nosso Deus é amor, e sem amor é impossível conhecer a Deus. 1 João 4,8. Irmãos, esta é a mensagem para você. Tem um anjo de Deus te cuidando, te guardando, te zelando. Conversa com o teu anjo, conversa com o Espírito Santo. Faça adoração em línguas, leia a palavra, faça cânticos espirituais, adore em espírito e verdade. Jesus disse: ora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. João 4, 23 e 24. Esta é a mensagem para você hoje. Eu confesso a você, por muitas das vezes, por falta de conhecimento, eu também dei trabalho para o meu anjo. Mas hoje eu quero recompensá-lo com oração, com adoração e dizer: anjo do Senhor, junto comigo, vem para nós fazermos a obra de Deus Pai. Eu não estou sozinho. Eu, o Espírito Santo, o anjo de Deus, a bênção de Deus Pai e Deus Filho. Nós estamos juntos nessa caminhada para levar a verdade. E você conhecendo a verdade vai te libertar. João 8,32. E ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, que é o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente estarás livre. João 8,36. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14,6. Que essa mensagem entre no teu coração e você saiba que há um poder grandioso de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua boca, sobre a tua palavra, que tem poder de vida e de morte. Provérbios 18, 21. Use a tua boca para abençoar. Abra a tua boca para glorificar. Abra a tua boca para orar, para adorar. Bem dizer. Tire as palavras torpes. Tire as palavras de maldição. Repreenda o mal e fale do bem. Seja você boca de Deus nessa terra. Seja você boca de Deus aonde você estiver. Abençoe a tua casa, abençoe o teu trabalho, abençoe o teu ministério, abençoe as pessoas à tua volta. Ame mais, critique menos. Adore mais, murmure menos. Viva mais, durma menos. Você vai ver a glória de Deus manifestar na tua vida. O melhor de Deus já está aqui. Se quiseres, terás o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é ter o Espírito Santo avivado dentro de você. Leia a Bíblia, conheça a palavra, não deixe ser enganado. Vá buscar você a verdade. Não te contaram, você foi ler, você foi buscar, você pediu no joelho, você pediu e o Senhor te revelou a palavra. Jesus foi o corpo santo carnal que foi morto por mim e por você. E Deus precisava de um corpo carnal para pegar a matéria-prima da carne do homem, do barro, que foi feito do barro, santo, para poder edificar e resgatar a igreja em uma nova aliança. E através desse sacrifício do Senhor Jesus, que venceu o mundo, eu e você venceremos o mundo do pecado, através do nome
do Senhor Jesus Cristo, o nome que é acima de todo nome, o nome que todo joelho irá se dobrar e o nome que toda boca irá confessar que só Ele é Deus. Filipenses 2:9, 2:10 e 2:11. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. E se você não aceitou Jesus ainda, eu convido você a confessar o Senhor Jesus agora. Dizer aí mesmo onde você está: eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz em Lucas 12:8 que se me confessares diante dos homens na terra, eu te confessarei diante dos anjos de Deus no céu. Porque os anjos fazem parte do tribunal do Senhor. Eles estarão lá. E Jesus vai dizer: não, esse me confessou na terra, esse é meu. E os anjos vão dar um aval que sim. Agora, se negares na terra o Senhor Jesus, Ele vai te negar diante dos anjos no céu. Lucas 12:9. É a palavra. Está escrito. E se está escrito, vai se cumprir. Graça e paz. Até a próxima mensagem. Convido você a se inscrever no canal Pastor Paulo César Oliveira. Se sentir que essa mensagem foi importante para você, encaminhe para mais alguém. Seja você um discípulo do Senhor, compartilhando a nossa mensagem, se inscrevendo no canal, dando o seu like e acionando o sininho. E a você que está acompanhando o programa Serviço do Reino, que Deus Pai, Deus Filho te abençoe grandemente e recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também.